ano, tudo bem com vocês? Professora Cássia, professora de português. Mais uma vez estamos aqui. Espero que todos estejam bem, com saúde, que vocês estejam conseguindo realizar as atividades, que estejam conseguindo se distrair e passar por esse momento difícil da melhor maneira possível. Hoje nós estamos juntos para falar sobre um assunto bem tranquilo, bem fácil, que vocês já viram, tá? Em algum momento aí da vida, mas que hoje vocês vão ver de uma maneira um pouquinho mais aprofundada e prestar mais atenção ao uso do artigo na construção dos textos, tá? Então vamos focar um pouquinho nisso. Na nossa comunicação, né, para a gente utilizar a nossa língua, para a gente se comunicar, a gente tem que ficar atento a esses recursos que a língua nos oferece. Então, hoje a gente vai falar sobre o artigo. O que é essa classe gramatical, para que ela serve e como ela nos ajuda, principalmente na construção dos textos e na comunicação de maneira geral. Combinado? Então, vamos lá. Para começar, eu trouxe um textinho aí para vocês, uma fábula bem antiga e uma fábula bem tranquilinha, para a gente perceber o uso desse artigo. Combinado? Então, vamos dar uma lida aí, pelo menos no início desse texto. O leão e o rato. Certo dia, estava um leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e deixou-o partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. Então, essa fábula aí para a gente pensar que em algum momento da vida a gente pode precisar dos outros e o ratinho salvou o leão naquele momento. Ok, mas o que eu quero que vocês vejam aqui? Para começar essa história, o autor optou por utilizar o termo para se referir ao leão e ao ratinho. Então, logo no início da história, ele disse que era um leão e um ratinho. Quando a gente fala assim, ó, um leão e um ratinho, a gente está falando de um leão e um ratinho qualquer, que a gente não conhece ainda, que a gente não tem de maneira muito específica. Mas vamos combinar. Se agora, no início da história, ele já me contou um leão e um ratinho que estavam fazendo alguma coisa, eu já sei de quem ele está falando. Então, a partir desse momento que eu já apresentei os personagens, eu posso, a partir de agora, dizer que é o leão, como a gente viu aqui no segundo período, e o ratinho. Então, primeiro, eu utilizei de uma maneira inespecífica um leão e um ratinho, e depois eu trago de uma maneira definida o leão e o ratinho. Porque agora eu já sei quem são esses personagens. Eu já sei de quem ele está falando. Então, olha o que a gente percebeu. Essas palavras, e o, elas servem para indefinir, ou seja, dizer que é um substantivo inespecífico, qualquer, trago de uma maneira sem especificar. Ou elas servem para definir, trazer de uma maneira mais específica, certo? Então, essas palavras, e o, que a gente acabou de ver, elas servem para indefinir ou definir um substantivo. Isso é o que a gente chama de artigo. Os artigos são essas palavrinhas aqui, ó. O, a, os, as, uma, uns e umas. Essas únicas palavras aqui, não tem outras, elas funcionam como artigos. E o que é um artigo, então? São as palavras que definem ou indefinem um substantivo. Ok? Esses são os artigos. E
por isso, como a gente acabou de ver no texto, é que eles são importantes, porque eles dão para a gente essa ideia de que seja um substantivo qualquer ou um substantivo mais específico. Além disso, elas também vão mostrar para a gente se aquele substantivo ele é feminino, se ele é masculino, se ele está no singular ou se ele está no plural. Então, os artigos eles também servem para definir o gênero e o número dos substantivos, tá? Vamos começar então. A gente pode ter os artigos que a gente vai chamar de indefinidos, que eles não demonstram definição, eles indicam se tratar de um ser de qualquer espécie. Eles são inespecíficos. Quais são eles? Os artigos uma, uns e umas. Esses são artigos indefinidos, ok? Indefinidos, qualquer, inespecífico. Então, uma menina veio à festa hoje. Eu tenho o substantivo menina. Menina é um substantivo. E o artigo uma está se referindo a essa menina. O que a gente percebeu? Uma está no feminino. Menina está no feminino. Uma está no singular. Menina está no singular. Percebeu? Então, esse artigo uma, ele está me dizendo que a palavra menina é feminina e está no singular. E tá me dizendo que é uma menina qualquer. Se eu digo uma menina veio à festa hoje, eu não sei que menina é essa, necessariamente. Pô, pode ser qualquer uma, concorda? Então, uma traz essa ideia de que é uma menina qualquer, uma menina inespecífica. Agora, eu tenho também, além dos artigos indefinidos, eu tenho os artigos definidos, que eles já vão apresentar o meu substantivo de uma maneira mais específica. Ok? Definindo, especificando. Em vez de eu dizer uma menina veio à festa, eu vou dizer a menina veio à festa hoje. A partir do momento que eu digo a menina veio à festa hoje, subentende-se que você já sabe de que menina que eu estou falando, concorda? A menina é uma menina específica, ok? Você sabe de quem a gente está falando. Quais são os artigos definidos? O, a, os e a. Então, agora, para a gente deixar isso mais claro na nossa cabeça, tá? Esclarecer essa ideia de inespecífico e específico, vamos imaginar a seguinte situação. Eu te conto assim, ó. Tem uma menina muito legal, que eu gosto muito, uma menina muito simpática. Eu gosto muito dessa menina. Ok. Aí, eu vou continuar conversando com você. Eu digo assim, você acredita que a menina veio aqui hoje? De qual menina que eu tô falando? Daquela que eu comentei anteriormente. Uma menina que é simpática, que eu gosto muito, viu? Então, primeiro eu utilizei um artigo indefinido, porque eu estava te apresentando qual era a menina, e depois eu pude utilizar um artigo definido, porque agora você já sabe qual é a menina que eu tô falando, ok? Então, essa daí é uma das ideias que ajudam muito na construção do nosso texto. Combinado? Então, vamos aí ter uma atençãozinha especial a alguns casos. O que pode gerar dúvida nessa matéria? Porque algumas palavras, por exemplo, a palavra a, ou a palavra o, ou a palavra uma, eles podem pertencer a outra classe gramatical. Então, não necessariamente em todas as frases que você vai encontrar, essas palavrinhas a, o, os, as, e uma, necessariamente serão artigos. Você tem que analisar qual é a função delas em uma frase. Se a função delas não for definir o substantivo ou indefinir o substantivo, elas não serão artigos. Vamos olhar aí nos exemplos que vai facilitar nosso entendimento. Comecei a fazer o trabalho. Ok, eu tenho um a aí, mas esse a, com certeza, ele é um artigo? Não necessariamente. Por que nesse caso ele não é? Porque esse a, ele não está se referindo a nenhum substantivo. A palavrinha que apareceu depois dele é um verbo, fazer. Se esse a, ele não está definindo um substantivo, então ele não é artigo. De novo, lá embaixo.
Fiz o trabalho e entreguei-o ao professor. Esse ozinho aqui que está destacado, entreguei-o ao professor. Ele está do ladinho de um verbo, ele não está se referindo a nenhum substantivo, então a função dele não é artigo. Combinado? Então, a classe gramatical a qual ele pertence não é o artigo. Então, tenha atenção para não simplesmente gravar que essas palavras sejam sempre artigos, porque não é verdade. A gente vai precisar analisar as frases de uma maneira específica, ok? Então, você olha para a frase, vê se ele está se referindo a um substantivo, se ele está servindo para definir, indefinir. Se não for isso, ele não será um artigo. Combinado? Então, próxima. Atenção 2. Os artigos, eles também têm a função de atribuir a uma outra palavra a função de substantivo. Então, olha que interessante. Em alguns casos, eu posso ter um artigo na frente de um verbo e ele estar servindo para deixar esse verbo com a função de um substantivo. Meu Deus, Cássia, mas você acabou de falar para mim que se o artigo não estiver na frente de um substantivo, ele não é artigo? Que história é essa agora? Pensa no significado daquela palavra. Vamos pensar no sentido que ela tem. Olha para a frase que a gente tem aí. O olhar de Regina era triste. O olhar de Regina era triste. A palavra olhar dá uma ideia de que é um verbo, concorda? Olhar. Eu olho, tu olhas, ele olha. Ok. Mas nesse caso, na hora que eu utilizo a frase o olhar de Regina era triste, não me dá uma ideia de que, na verdade, eu estou querendo dizer que era o jeito dela olhar, a maneira que ela olha? Então, aqui, quando eu coloquei o artigo na frente do verbo, ele transformou esse verbo aqui em uma palavra substantivada. Você substantivou o verbo, você deu a ele uma característica de substantivo, uma característica de nome. Então, pensa no sentido que ela traz. Ela traz o sentido de um substantivo, do jeito dela olhar, da maneira dela olhar, concorda? Então, aqui, ela funcionou como um substantivo. Isso pode acontecer com verbos, pode acontecer com adjetivos, tá? Então, vou te dar outro exemplo. Eu posso dizer assim, ó. A casa é velha. Velha, nesse caso, foi um adjetivo. Ok. Agora, se eu digo o seguinte, a velhinha esteve aqui hoje. A velhinha. Agora, velhinha não é mais a característica só de alguém. Eu peguei essa palavra velhinha e estou utilizando como se fosse um nome, como se estivesse nomeando alguém. Então, nesse caso, esse azinho aí que eu coloquei antes da palavra velhinha, a velhinha esteve aqui hoje, está fazendo com que ela funcione como um substantivo. Perceberam? É fácil, é uma ideia bem tranquila, é só vocês terem atenção. Combinado? Então, ó, essa foi a ideia geral sobre os artigos, como eles se comportam em determinados textos. E para vocês esclarecerem essas informações, fixarem esse conteúdo, é necessário que vocês façam os exercícios. Então, façam os exercícios da apostila, façam as atividades extras de uma maneira bem tranquila, voltando ao vídeo para tirar alguma dúvida, voltando à apostila, que na apostila também tem bastantes informações importantes para vocês. Voltem a esse conteúdo para fazer os exercícios, porque é fundamental isso para fixar bem a matéria, combinado? Na próxima aula, nós continuaremos com os artigos, tá? Vamos estudar as contrações, vamos ver alguns exercícios e a gente termina essa matéria de artigo. Então, na próxima aula, a gente vê a segunda parte dos artigos. Espero que vocês fiquem bem, tenham muita calma, muita paciência. Já já tudo isso passa e voltaremos ao nosso normal. Combinado? Muitos beijos para vocês e fiquem bem.